Olá a todos, tudo bem? Agradeço estar sintonizado aqui no meu canal. Eu queria falar exatamente hoje sobre essa belezinha aqui, que é o Kindle. Na verdade, eu sempre fui apaixonado pelo Kindle, eu uso muito ele para ler livros digitais, tudo. Só que eu vou ser sincero para vocês. Atualmente, o que eu estou recomendando para vocês, use o seu celular para ler um Kindle. Por quê? Por mais que eu seja apaixonado pelo Kindle, eu amo mesmo de paixão, que eu falei para você, eu não tive dó de comprar esse Kindle aqui. O que eu estou fazendo mais ultimamente é usar o meu celular para ler livros, por exemplo, que é um livro que eu preciso aprender algo. Então, por exemplo, que nem esses tempos atrás, né, eu estava fazendo vídeos explicando sobre o livro do Seth Godin, né, que é a prática. Então, quando é um livro que eu preciso aprender algo, eu preciso reter alguma informação, aí eu acho o Kindle do aplicativo mais eficiente do que esse Kindle aqui. Por quê? Esse Kindle, por mais que eu gosto dele, ele tem aquela questão de não ter a distração, tudo isso é muito verdade. Embora eu não tenha muito problema com foco, vou ser bem sincero. Mas por mais que ele tenha toda essa questão, ele tem um problema. As anotações dele são preto e branco. Eu tô até querendo que chegue logo no Brasil o colorido, tudo, e com preço, uma condição baixa, né? Porque não tem condição no Brasil, tudo é muito caro, né? Mas por quê? Hoje as anotações eu percebo que, assim, um exemplo, você está anotando um livro. Se você começar a anotar tudo da mesma cor, você não consegue destoar ou destacar daquele livro que você está estudando ou que você está lendo o que é mais importante. E foi isso que eu comecei a perceber, que conforme eu ia lendo no celular, eu podia destacar com cores diferentes. Por exemplo, tem informações que elas me contam uma história. Por exemplo, eu estava lendo o livro do Seth Godin e ele conta uma história que eu achei muito interessante da Susan Cary, que eu vou explicar no outro vídeo depois, mas que é bem interessante. Aí, essa história, eu destaco ela com uma cor diferente, porque eu sei que ela é uma história. Ela tem sim um fundo aplicativo por trás, mas ela é uma história que aconteceu na vida real, ou ela é um fato, por exemplo, entendeu? Aí eu destaco isso de uma cor. Por exemplo, tem aquelas informações que elas são interessantes para mim, mas elas não são, meu Deus, épicas. Então essas cores, por exemplo, eu destaco como amarelo. Tudo que está lá destacadinho como amarelo, eu sei que é uma informação interessante, mas não me explodiu a cabeça. Mas tudo que é épico, nossa, aquela informação que ou explodiu minha cabeça, ou aquela frase que faz a diferença, eu quero que ela vire a minha pedra de toque, ou seja, aquela frase que eu sempre vou citar quando for lembrar desse livro. Aí eu destaco com uma cor diferente. Então você viu? Então eu tenho cores para informações gerais, para exemplos, para fatos que aconteceram, para dados que aconteceram no passado, ou histórias de pessoas que existiram. O destaque amarelo para coisas que são importantes, o destaque de outra cor para coisas que são épicas, e eu tenho uma outra cor para aquelas coisas que são aplicativas. Então, por exemplo, eu estou lendo agora o livro que chama Um Ano em 12 Meses. Esse é um livro que ele tem sim os seus pontos altos, mas ele é um livro aplicativo. Então tem certos pontos desse livro que eu tenho que entender bem aquele processo e eu tenho que aplicar aquele processo na minha vida. Então, essa aplicação, esse ponto aplicativo, ele tem que ter uma outra cor. Você viu? Então, no mínimo, são 4 cores que eu preciso para poder destrinchar um livro do começo até o fim. É por isso que quando é um livro de aprendizado, eu acho que o Kindle ele acaba deixando um pouco a desejar, a não ser que você tenha a possibilidade de ter o colorido. Mas o preto e branco, que nem o que eu tenho aqui, ele deixa muito a desejar. Você não vai nem conseguir ver aqui por causa do brilho, né? Mas por quê? Porque você só tem uma cor só. Você não tem o que fazer. Você não tem outra opção para usar no seu Kindle. Tá bom? Então, por isso que eu recomendo para vocês. Se for para você estudar algo, use o Kindle do celular. Eu até fiz o quê? Eu instalei um aplicativo para contar quanto tempo eu fico em cada aplicação do meu aparelho. Eu fiz um comprometimento comigo mesmo. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu vou fazer igual o Pareto, 80-20. Eu vou gastar 80% do meu tempo no celular lendo alguma coisa. E essa é uma outra vantagem também de você ter o Kindle no celular. Que aonde você está com o seu celular na mão. Nem sempre você está com o Kindle, na verdade, mas o celular sim. E o que eu fiz? Tirei tudo que era irrelevante da tela inicial e larguei só o Kindle. Se eu estou com um tempinho, abro o livro e começo a ler. Simples assim. Vou seguindo esse esquema que eu falei para vocês de anotação, tudo. Outra coisa que eu achei muito mais fácil também. O Kindle, para você digitar, ele é terrível. Ele é lento, o teclado não é responsivo, é difícil. Então, às vezes, teve uma sacada, uma ideia, você quer digitar aquela ideia naquele parágrafo que você destacou, no Kindle ele é complicado. No celular, não. O celular é super intuitivo.
Eu destaquei um ponto, clico naquele ponto, digito rapidamente a ideia que eu tive, o insight que eu tive em cima daquele ponto e sigo para o próximo parágrafo. Essa também foi uma outra vantagem que eu vi em usar o Kindle para o celular. É por isso que hoje eu falo para vocês, se for para você ser um livro técnico de estudo, que você tem que guardar informação, que você tem que resgatar essa informação depois que você tem que aprender algo, use o Kindle do celular. Se é algum livro, por exemplo, que eu gosto de fazer, é um livro de história, é um livro de uma novelização, ele é um livro assim que ele está te contando algo, aí eu gosto disso aqui. Se é um clássico, por exemplo, que aí sim, sento lá com tranquilidade, sento no meu ônibus, vou lendo ele com tranquilidade, porque eu não tenho tantas preocupações com anotações. Eu sei que as anotações que eu vou fazer, elas não são anotações que exigem aplicação imediata, por exemplo. Eu sei que ou é uma informação importante ou é uma informação épica, mas eu não vou me perder nas informações, tá bom? Então lembre sempre daquelas informações, tá? 4 formatos de anotações: pontos importantes, pontos épicos, informações que você quer se lembrar de alguém que foi citado, uma data que foi citada e também pontos aplicativos. Escolhe uma cor para cada um deles e comece a usar. Eu tenho certeza que por fazer isso, os seus estudos vão ser muito melhores com o e-book. Vou pedir para vocês, por favor, se me segue, clica aqui em se inscrever no meu canal, por favor, dá uma ajudinha aí, dá o seu like também, deixa seu comentário aqui, deixa eu saber a sua opinião, se você gosta, se você não gosta, por que você não gosta do Kindle, coloca aqui para mim, vamos conversar um pouquinho, tá bom? E eu vou deixar aqui também a recomendação de um vídeo para vocês verem em seguida. Agradeço e fiquem com Deus.